galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou passar aqui o que eu aprendi nesses 7 anos morando na Irlanda e continuo aprendendo porque a vida é em evolução, beleza? Bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje eu vou passar aqui o que eu aprendi e continuo aprendendo porque a vida é em evolução nesses 7 anos que eu tô aqui na Irlanda. Quem não tá na Irlanda ainda não vai dar muito valor e não vai entender muito esse sentido, mas quem tá aqui, o valor de um dia do sol é muito importante na vida de um cidadão que mora na Irlanda. Isso porque todo mundo já conhece, a Irlanda não é um país que tem muito sol, isso já é fato. E no inverno a situação fica um pouco mais complicada. Então você que está vindo para cá, se você não tem noção que eu estou falando, eu sugiro você dar uma olhada nos vídeos que eu tenho, dar uma pesquisada boa, porque isso realmente é muito importante aqui. Então o que acontece? Depois de um tempo morando na Irlanda, é bem frequente você ver pessoas com a cara na janela tomando sol ou simplesmente paradas na rua com os olhos fechados sentindo o sol no rosto. Parece até um monte de abobado, mas eles fazem isso mesmo, inclusive eu também faço isso. Galera que está acostumada no Brasil, tem sol quase todo dia, rapaz, aqui é bem diferente, então você fique esperto nisso daí e foca nas vitaminas. Seguindo aqui, eu aprendi a importância de uma sacola de supermercado. Caso você também não tenha conhecimento, aqui sacola é paga, não é igual no Brasil que tem aquele monte de sacola, tudo certo, beleza. E claro que não tem condições toda vez que você for ao supermercado comprar sacola, que senão vai sair uma fortuna. Então você fica esperto nisso daí, dobra a sacola bonitinho do Tesco, do Aldi, do Lidl e vida que segue. E claro, também você não vai esquecer das moedas, porque os carrinhos você precisa botar aquela moedinha sagrada para poder pegar o carrinho. Seguindo aqui, eu também aprendi a me preocupar mais com o próximo. Como eu não tenho irmãos e sempre fui o filho único criado pela avó, eu sempre fui muito egoísta. Eu tô melhorando, mas assim, eu confesso que eu não tinha ninguém para dividir brinquedos, comida, esse tipo de coisa. Nesse ponto, a minha esposa me ajudou bastante a evoluir, mas estou a caminho da evolução, preciso melhorar bastante ainda. Mas sempre na luta e nunca desistir. O que acontece? O irlandês tem um senso comunitário muito grande. As comunidades fazem eventos, principalmente quando envolve algum tipo de esporte. Então, depois do esporte, você vai para uma área comunitária, então as pessoas fazem bolo, um monte de coisa, todo mundo come em conjunto, é bem legal. Várias empresas possuem programas de voluntariado que permitem usar suas horas do expediente para poder fazer voluntariado. E eu tive a oportunidade de fazer um voluntariado como instrutor de TI para pessoas de terceira idade e também no Cork Life Center, que é um lugar que recebe adolescentes que passaram por vários problemas familiares. E até entre as crianças você também vê muito isso, o irmão mais velho tomando conta dos demais. Eu vejo aqui também os pais conversando e dando muita atenção aos filhos. Todo mundo sentado na mesa, conversando, tudo certinho. Pelo menos os irlandeses que eu conheço agem dessa forma. Seguindo aqui na lista de aprendizado, eu aprendi a não deixar de fazer as coisas na Irlanda por causa do frio, da chuva ou do vento. Aqui não tem jeito, o clima é bem diferente do Brasil e se você não se acostumar, é melhor você procurar outro país para morar. As pessoas não ficam em casa porque está chovendo ou porque está frio. Independente do clima, sempre tem gente na rua, criança brincando, principalmente gente correndo. E é comum, pelo menos no meu bairro, você ver a mãe com um carrinho de bebê correndo e vida que segue. Como também já é de conhecimento, ter babá é um privilégio aqui na Irlanda. Então as mães ou os pais simplesmente cuidam dos filhos. Seguindo na lista de aprendizado, a gente tem falar com estranhos. Eu sou capixaba, então a gente não tem o costume de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Lá realmente o povo é bem mal educado, cara. Então assim, quando eu cheguei aqui, todo mundo dá bom dia, boa tarde, quer conversar e eu aprendi a fazer esse tipo de coisa. Eu até vi uma entrevista de uma irlandesa que mora há muitos anos em UK e quando ela voltou para cá, um estranho deu bom dia para ela e ela não deu bom dia, porque lá em UK não é comum fazer isso. E ela se sentiu muito mal, voltou até onde a pessoa estava, pediu desculpas e conversou com a pessoa e explicou a situação. Seguindo na lista aqui, o aprendizado de segurar a porta. Aqui é muito frequente as pessoas segurarem a porta para você, como gesto de gentileza. Eu não sei se vocês faziam isso no Brasil, se vocês têm esse tipo de costume, mas aqui é bem comum fazer isso.
Teve uma história interessante, um francês foi fazer 6 meses de estágio na nossa empresa. Então, quando ele chegou, claramente você dava para ver a diferença cultural dele com a Irlanda e os irlandeses daqui. No início, simplesmente ele não dava bom dia, não segurava a porta para ninguém. Teve uma pessoa que quase tomou uma portada na cara, porque a galera aqui está acostumada com isso. E depois, com o passar do tempo, com a cultura local, ele começou a pedir desculpas, dar bom dia, segurar a porta. Então, dava para ver claramente a evolução e a mudança de cultura do rapaz. E eu acho isso bem bacana, você se adaptar à cultura do país, uma coisa que eu sempre falo. Seguindo aqui na nossa lista, foi utilizar o heater, o aquecedor daqui, como varal. Quem nunca pendurou aquela roupa no heater para secar mais rápido? O que acontece aqui na Irlanda? Muitas casas não têm secadora e como não tem muito sol e só chove, fica difícil secar as roupas. Eu particularmente acho um benefício muito grande ter secadora dentro de casa, apesar de muita máquina de lavar já sair a roupa quase seca. Porém, isso depende muito da casa que você vai morar. Talvez tenha uma máquina muito antiga que não seca direito e também não tem secadora de roupa. Uma outra coisa muito comum também são casas que não tem nada ou apartamento. Então você vai para uma área comunitária, geralmente posto de gasolina tem um monte de máquina de lavar, você coloca um dinheiro e fica esperando a roupa terminar de lavar. Seguindo na nossa lista é agradecer o motorista de ônibus. Pelo menos isso em Cork é comum e até hoje as pessoas fazem isso. Inclusive no Brasil, quando eu pegava ônibus, que já faz bastante tempo, eu falava o famoso valeu motor e descia do ônibus. Eu não sei se alguém aqui tem costume de agradecer o motorista do ônibus aí do Brasil. Se tiver, deixa nos comentários só para saber como curiosidade. Seguindo na nossa lista aqui, uma coisa que eu fiz como aprendizado foi cortar grama. Não sei se você tem conhecimento, mas várias casas na Irlanda possuem grama, tudo certinho, então você tem que ficar cortando a grama. Porém, isso depende muito do contrato que o landlord fez com você. Então, a dica que eu dou é você dar uma olhada no contrato, porque alguns landlords assumem essa responsabilidade e de tempos em tempos eles vão cortando a grama da casa. Você também não precisa comprar cortador de grama, está incluído no contrato, você só precisa mesmo cortar a grama se for o caso. E aí ao longo dos meses, quando a grama volta a crescer depois do inverno, você começa a ver pessoas, principalmente adolescentes, com o próprio cortador de grama, deve ter pego do pai e fica oferecendo serviços de cortar grama. Só tenha em mente que eles não vão cortar a grama como um profissional, até porque a última vez aqui que o rapaz passou, ele cobrou 10 euros para cortar a grama. Se você for pegar uma empresa profissional, dependendo do tamanho da grama, vai ficar em torno de 80 a 120 euros para cortar a grama da frente e a parte de trás também, caso exista. Seguindo aqui na nossa lista de aprendizado, eu tive que aprender a virar meteorologista. Aqui faz parte da sua vida verificar o tempo antes de sair de casa para você ter um pouco de planejamento. Principalmente se você for fazer atividades ao ar livre depois do trabalho ou algo do gênero. Você também tem a opção de não olhar o tempo, mas aí é por sua conta e responsabilidade. Você pode sempre usar jaqueta, mas tem alguns períodos do ano que fica ruim você ficar usando jaqueta que vai ficar quente. Então é isso aí. Seguindo na lista aqui tem a questão da sustentabilidade e eu também tive que aprender a separar o lixo, lavar o lixo para colocar cada um no lugar certo. A Irlanda também tem uma preocupação grande nesse ponto, existem várias empresas que fazem limpeza de mar, esse tipo de coisa. Eu já fiz um vídeo de utilidade pública informando a separação dos lixos, o que põe em cada um, então se você quiser ver, acesse o canal que tem vídeo lá também. Então é isso, a vida é um constante aprendizado, a gente está aqui para evoluir, eu estou sempre na luta tentando melhorar, é isso aí, inscreva-se no canal, um grande abraço e até a próxima. Thank you.